Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o meu convidado especial é o analista político Glauco Tullius. Ele estará conosco falando de assuntos muito importantes da nossa nação daqui a pouquinho após o intervalo. Não percam! Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com o Glauco Tullius, ele que é comentarista político, ele está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Glauco, ao nosso programa. É uma alegria, uma satisfação estar com você. Você que também defende as mesmas bandeiras, que também defende o conservadorismo, né? Deus, pátria, família, liberdade. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Gisele. Uma honra participar do seu programa. Muitíssimo boa noite a você que nos acompanha e nos assiste em mais esta observação de nosso dinâmico cenário Brasil. Sim, e vamos começar o nosso papo então falando de um assunto muito importante, né? Como que você observa o Brasil e os interesses internacionais pelas nossas riquezas naturais da Amazônia? Inclusive teve a vinda recente do presidente da França, Emmanuel Macron. Qual o objetivo dessa vinda, Glauco, para o nosso país? Já que não houve o acordo comercial entre a União Europeia e o Brasil, e o Mercosul, aliás. O que é importante a gente perceber é que todas as vezes que nós colocamos um grupo político, seja no Palácio do Planalto, né, no governo federal, ou nas representações dos estados ou dos municípios, nós estamos colocando um ideário junto com eles. E esse ideário acaba por estar alinhado numa consideração geopolítica com alguns grupos que estão aí, claro e evidente, fazendo a conveniência do jogo das relações internacionais, que, ademais, são muito pragmáticos. A questão é, será que nós estamos realizando o protagonismo ou nós estamos apoiando grupos terroristas, grupos que não contemplam verdadeiramente o Tratado Civilizatório das Nações, que é a Constituição, ou a Constituição das Nações. Sim. O que nós estamos apoiando? Nós estamos nos tornando realmente um player global, propondo caminhos para todo mundo, ou nós estamos sendo cada vez mais subservientes a interesses geopolíticos que querem simplesmente se utilizar do paraíso que aqui é o Brasil, Sim. simplesmente arrancando daqui os minérios, por exemplo, como foi a visita do Macron, né, que ele veio atrás de urânio. Mas acho que a questão principal é se realmente nós temos conhecimento específico
para que estabeleçamos o protagonismo no jogo da geopolítica global. Eis a questão. Sim, com certeza. Glauco, e hoje qual que é o maior inimigo da população brasileira? Bom, é interessante essa pergunta, né? Nós temos inimigos locais que fazem também o jogo espúrio dos interesses internacionais. Por exemplo, você que é inteligente nos acompanha, e eu tenho certeza disso, o Brasil não tem a autossuficiência no refino dos combustíveis por conta da corrupção. Sim. E isto foi um jogo de interesse internacional para que o Brasil não se estabelecesse como um gigante da energia. O Brasil quer fazer uma hidrelétrica, você vê a dificuldade. O Brasil quer expandir ferrovia, você vê a dificuldade do Ministério Público bloqueando tudo, o IBAMA bloqueando tudo. Olha as divisas do Brasil, a maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. Faz divisa com quem? Com o Brasil. E tem petróleo só na Venezuela. No Brasil não tem petróleo. Olha só. E aí você olha outras nações, as Guianas, viveram uma expansão de 60% do PIB no último ano fiscal por conta do petróleo. Mas no Brasil não tem petróleo, porque o IBAMA não quer que explore petróleo, e o Ministério do Meio Ambiente, da dona Marina lá, né, não quer que explore petróleo na Amazônia. Ora, o povo brasileiro simplesmente sendo impedido de desfrutar do desenvolvimento. Estamos vivenciando isso, não é de hoje na nação brasileira, e a questão é, será que nós estamos percebendo esse jogo? Inclusive, até na época do Enéas Carneiro, ele sempre relatou esses problemas, né, das ONGs, o interesse pelo nióbio. Então, hoje em dia, nós estamos vendo que ele realmente estava por dentro, né, tantos anos atrás, e é o que está acontecendo de fato na nação brasileira. Glauco, vamos falar um pouquinho sobre a questão do ativismo judicial. Nós estamos vivendo um grande ativismo hoje no Brasil. Como disse, né, aquela brilhante frase de Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. Então nós estamos vendo aí jornalistas como o Sérgio Tavares de Portugal tendo a sua liberdade cerceada lá no aeroporto, deputados federais, temos hoje o Daniel Silveira preso por crime de opinião, que não existe no Código Penal brasileiro esse crime de opinião. Então, nós estamos vendo que o artigo 53 da Constituição Federal não está sendo respeitado, em que pese, lá diz que os deputados, os senadores, são invioláveis pelas suas palavras, né? Na verdade, quaisquer palavras, opiniões ou votos. Então, isso não está sendo respeitado. Fala para nós sobre essa situação do ativismo judicial no Brasil, Glauco. Bom, eu defendo abertamente uma reforma do judiciário brasileiro, não apenas uma reforma do judiciário brasileiro, que ademais é o judiciário mais caro do mundo, nos custa 1,6% do PIB, né? Tem lá toda uma dinâmica que agora se arvora em estabelecer o protagonismo nos poderes da República, não é? Acho que cabe uma reflexão aqui, por observar tantos desvarios do nosso judiciário, não é? Para que nós entendamos que é necessário que aconteça o equilíbrio dos poderes. Sim. É claro que existe uma dose maciça de subserviência das casas legisladoras brasileiras, é claro que existe o interesse político, é claro que existe uma percepção distorcida do que realmente está acontecendo no Brasil, mas nós precisamos criar mecanismos para a República ficar protegida. E os mecanismos que estão postos simplesmente não responderam. Quais são os mecanismos? Nós temos o Estado de Sítio, Estado de Defesa, o artigo 142, nós temos também a situação do impeachment do Senado da República. Só que a consideração política, o jogo do interesse, só para você ter uma ideia, no ano passado foram despejados no Congresso Nacional 45 bilhões, Nossa. 7 bilhões e meio em emendas PIX. Quer dizer, compraram o Congresso. E o Congresso, subserviente que não é, demonstrou ali todo o fisiologismo, para dizer o mínimo, não é? Então, para que nós sejamos protegidos,
dessa dinâmica que eu considero absolutamente espúria, que você está perseguindo. A justiça, inclusive, persegue. A justiça agora estourou um novo escândalo aí, né? Do Twitter, né? Exatamente. Agora chamado X. Então, quer dizer, a justiça muito exorbita e nós precisamos, como bons republicanos, criarmos mecanismos de proteção. E isso realmente é um dever de casa que precisamos fazer. Porque o Estado democrático de direito é realmente isso, é respeitar, né, os poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, cada um tem que fazer a sua lição de casa, né, Glauco? Exatamente, exatamente. Não pode ficar esse protagonismo hediondo, né, de um dos poderes da República atrapalhando o bom funcionamento do Estado, né? E, ademais, nós precisamos também entender que são 5 os pilares do Estado liberal clássico, não é? Vida, liberdade, propriedade privada, Estado de Direito e livre iniciativa. Sim. E nós estamos sendo assolados em todos esses pilares, infelizmente, por conta de um grupo político e poucas pessoas se apoderaram do aparato do Estado. Sim. Glauco, nós vimos ali a questão da embaixada da Hungria, né? O presidente Bolsonaro ele recebeu uma intimação, né, para se explicar em 48 horas pelo um dos ministros do STF pela sua permanência de 2 dias ali na embaixada da Hungria. Qual que é a sua visão sobre essa situação? Bom, não é de hoje que o ex-presidente Bolsonaro está sendo perseguido, não é? E se a gente lê um livro que chama O Foro de São Paulo, você vê lá que algumas bandeiras, eles têm 5 bandeiras que eles perseguem, né? Uma delas é o cerceamento das liberdades, a simples diminuição das atividades da oposição, e eles estão fazendo de tudo, ao meu juízo, estão errados na sua observação, porque Bolsonaro e bolsonarista, na realidade, é uma leitura equivocada, não é? Exatamente. O Brasil do bem se levantou. O fenômeno de 2018 encontrou representação no presidente Bolsonaro, que até hoje tem se demonstrado um homem reto, um homem digno, um bom gestor público. O que eu entendo é que o presidente Bolsonaro não soube fazer a leitura dos bastidores do poder, por isso não conseguiu governar como nós gostaríamos que ele governasse. E aí cabe nós, a direita, fazermos o dever de casa, né? Assumindo os espaços para que não mais, como eu disse há pouco, a República funcione à revelia dos trilhos constitucionais, né? Esse é o nosso grande desafio, viu, José? Com certeza, ocupar os espaços, como disse, né, o finado Olavo de Carvalho. E, inclusive, o Bolsonaro ele resgatou, né, esse patriotismo que estava adormecido há tantos anos. E pegando um gancho na sua resposta, aí, falando do Foro de São Paulo, Glauco, tem uma fala do Lula no Foro de São Paulo do ano passado, que ele fala o seguinte: aquilo que historicamente aprendemos a combater, costumes, família e pátria. Essa fala realmente é uma afronta à família tradicional, que tem os seus princípios, seus valores cristãos. Isso vem lá de trás, de Antônio Gramsci, de Herbert Marcuse, lá da Escola de Frankfurt. Então, assim, fala um pouquinho para nós sobre essa questão dessa doutrinação, inclusive nas universidades, né? Que eles vêm ali doutrinando os universitários, as crianças até, a mídia, né? Tá toda aí com essas narrativas. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. Nós precisamos cada vez mais nos politizar. Eu acho que esse fenômeno da politização está acontecendo, está em curso no Brasil. Nós estamos cada vez mais entendendo melhor os meandros da dinâmica do poder. Estamos agora sabidamente conversando de um tema que a esquerda há muito tempo escondeu de nós, e agora claramente ela está dizendo, né? A esquerda está dizendo que não gosta da família, né? Não preza os valores do patriotismo que nós tanto amamos, inclusive. Então está posto o embate. E eu sou um dos que defendo também, Gisele, inclusive a criminalização do advento da esquerda. Por quê? Porque em todos os lugares que esse pessoal passou, foi destruição, pobreza, aumento da miséria, falências.
É isso que eles geram, porque eles vivem, eles são parasitas da pobreza. Agora, tem um limite para isso. Se a gente olhar para a Argentina, no primeiro mês que o Milei entrou lá e estabeleceu a boa governança, ele conseguiu 600 milhões de dólares de superávit. Sim. No segundo mês, foram 397 milhões de dólares. Quer dizer, esse dinheiro estava indo para onde? E a mesma coisa, quando a gente olha a dinâmica que se estabeleceu na Petrobras, lá no tempo de Dilma, né, e agora eles estão querendo fazer tudo para que aconteça aquela mesma dinâmica, Sim. é tudo porque eles são expoliadores do bem público. Esse pessoal não tem compromisso com boa governança, eles não respeitam lei, eles não consideram que existe um Brasil que produz, que trabalha, um Brasil que viceja. Eles querem cada vez mais gerar o que está acontecendo no Norte e Nordeste, que nós temos mais pessoas dependendo das subvenções sociais do que estabelecidas em empregos formais. Quer dizer, esse é o trabalho da esquerda, destruir a economia. E eu digo que economia não é um número que é apresentado por acadêmicos do curso de economia. A economia explicita atividades humanas que nós precisamos de respeitar e criar um ambiente capaz de vicejar a economia para o bom desenvolvimento nacional, coisa que não se vê nem em plano de desenvolvimento nacional quando a esquerda está no poder. Por quê? Porque eles não sabem trabalhar, eles não sabem produzir, eles estão lá para expoliação, e isso nós precisamos de ficar alertas com isso. É um governo assistencialista, na verdade, que quer Bolsa Família, Bolsa Gás, Vale Gás, né? Então eles querem, ao invés de ensinar, né, o empreendedorismo para as nossas crianças, para os nossos jovens, até eu acho que deveria existir uma matéria sobre isso, de empreendedorismo, porque daí você vai ensinar as crianças, conscientizar da importância, né, de ser um empreendedor, de você ser um profissional liberal. Então isso que deveria ter no nosso país e está faltando, né, Glauco? Sim, importantíssimo, né? Que é você respeitar a propriedade privada, respeitar a livre iniciativa, não é? Sim. Foi o que aconteceu quando o presidente Bolsonaro entrou com o Paulo Guedes. Eles tiveram, nós, Brasil, mais de 10 milhões de empresas novas no sistema, não é? Porque se viram convidados à ação empreendedora. Isso é muito importante. O Brasil é um país absolutamente criativo, que tem case de sucesso em todas as empresas transnacionais que têm atividades aqui no Brasil, exatamente por essa percepção, eu diria, diferente da realidade que o brasileiro estabelece onde quer que coloque as suas mãos, né? Com certeza. O Brasil tem, por exemplo, um brasileiro que vendeu para a GM, que fez o câmbio automático, um brasileiro. E nós aqui com poucos recursos, né? Já criamos tantas coisas maravilhosas, né? Está aí Santos Dumont para contar a história, e na realidade existe um grupo, né, alinhado, uma geopolítica com interesse espúrio no Brasil, para não deixar o Brasil se desenvolver. Nós temos, por exemplo, a Inglaterra, que simplesmente quebrou o ciclo da borracha no Brasil, né, isso fazendo a pirataria da floresta amazônica, o ciclo da seringueira ali, né? Então, quer dizer, o Brasil sempre foi maltratado pelos países. O Brasil não acordou ainda, nós não conseguimos ganhar músculos aqui dentro da nação, o que eu estou dizendo, pessoas com consciência para que assumamos lugares estratégicos e lutemos pelo desenvolvimento nacional. Nós sempre fomos reféns de pessoas subservientes aos interesses internacionais que não querem, não amam a nação brasileira, não querem o bom desenvolvimento do Brasil. Exatamente. Glauco, sobre o presidente Lula reiteradamente defender Hamas e confrontar Israel, acusando de genocídio. Inclusive tem uma fala dele recente, né, falando que Israel matou mais de 12 milhões de crianças ali na faixa de Gaza, sendo que o próprio Estado de Israel tem 9 milhões e 800 mil habitantes. Fala para nós sobre esse fato. Na realidade é um alinhamento, né, da geopolítica transgressora quando Luiz Silva, o inquilino do Palácio do Planalto, simplesmente abraça uma entidade terrorista. Ele não fala em momento algum que são 25 mil os
Estão me escutando? Sim, sim. Ele não fala em momento algum que são 25 mil palestinos que todos os dias entravam em Israel para trabalhar e eram protegidos. Ele não fala em momento algum que o Hamas tentou destruir uma termoelétrica que sustenta a faixa de Gaza e, no entanto, Israel protegeu. Ele não fala em tempo algum que o Hamas invadiu, quer dizer, fez ali os atentados no Cairo. Eu fui no Cairo, Gisele. Sim. Eu vi o que é um atentado à bomba, as ferragens retorcidas. Meu Deus. E o Egito fechou a fronteira com esse pessoal. O Egito não quis conversa, não quer conversa mais com esse pessoal. No entanto, Luiz da Silva, né, o nosso inquilino aí do Palácio do Planalto, acha que eles são bonitinhos e desconsidera decapitação de criança, estupro de senhoras, estupro de mulheres. Isso ele não considera. Ele considera que o interesse dele, que inclusive tinha ali o dedo de funcionários da ONU, né, ali na faixa de Gaza. Então, quer dizer, é um pessoal que, sinceramente, eles têm uma seita e não têm um cérebro capaz de avaliar que estamos diante da barbárie ou do Estado de Direito. E nós queremos, sim, defender o Estado de Direito. Se você for um cidadão comum, você vai viver muito bem com toda a sua religião, ou se você, inclusive, for um homossexual, você vai viver muito bem em Israel. Agora, se você for lá na faixa de Gaza, eles vão decapitar você. Exatamente. Se você for no Irã, o amiguinho aí do Luiz da Silva, que recebeu aqui 2 fragatas na costa brasileira, se você for um homossexual lá, você vai ser decapitado, apedrejado. Quer dizer, o Brasil se alinha com quem? Com esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, esse tipo de nação, que são nações que estão lá com o ideário medieval. O Brasil é uma nação pujante, um povo inteligente, criativo, trabalhador, que produz muito, inclusive alimenta 1/4 da população mundial, e, no entanto, nós não temos uma representação no Palácio do Planalto que defenda a produção. Inclusive falou mal do agro, né? Quer dizer, uma Sim. aberração. É aberração atrás de aberração, viu Gisele? Sim. Poxa vida. Glauco, diante desse cenário atual do nosso país, você acha que pode haver uma guerra no Brasil? Bom, o Brasil é um país que tem a pacificação, né, no seu DNA. Eu não acredito que nós possamos enfrentar uma guerra, mas eu acredito que os ânimos da caserna estão indômitos, não é? Porque a condução que está acontecendo ali na cúpula das Forças Armadas cada vez mais se demonstra diferente do que a tropa gostaria, né? O Brasil é um país sério, um país que respeita as normas. O nosso exército, as nossas Forças Armadas não podem ser representadas por homens que não ouvem o anseio e o clamor da população. Não estou aqui defendendo ditadura, não é isso. Nós temos que entender que eu defendo um protagonismo maior do Superior Tribunal Militar. Porque quem vai dirimir as questões do protagonismo espúrio de um dos poderes que está acontecendo agora? Entende? Sim. Então, a questão é o seguinte: nós estamos sendo atacados no Brasil há muito tempo. Lá na AMAN, Academia Militar das Forças das Agulhas Negras, na época do governo Sarney, tirou a guerra revolucionária, que era um entendimento desse tipo de guerra que nós estamos enfrentando agora. A guerra da influenciação, a guerra ali que vai levar uma prevalência de um pensamento maligno para as nossas crianças. Quer dizer, nós precisamos de uma força não apenas para defender a nação na guerra da bomba e da bala, mas nós precisamos defender a nação nesse tipo de agressão e ataques que estamos recebendo. Estamos sendo atacados, ora bolas. Cadê os freios, os trilhos constitucionais? A Constituição não está sendo considerada no Brasil. E quem vai nos proteger? Ficar dependendo simplesmente do interesse da política? Está lá o cacique Pacheco. O que o cacique Pacheco quer? Negociar cada interesse ali, cada votação. O que o cacique Lira
que, aliás, a esposa dele, a ex-esposa, fala que ele tem 115 fazendas. Ora, com o salário dele não se compra 115 fazendas, não é? Lembrando, de novo, no ano passado foram 45 bilhões despejados no Congresso. Quer dizer, então esse tipo de relação matreira, o Brasil do bem não quer mais que aconteça em nossa nação. Por isso, eu acho que sim, precisamos pensar a República de um modo diferente. Sim, com certeza, Glauco. Chegamos ao final do nosso programa. Peço para você deixar suas considerações finais para os nossos telespectadores e espero que você venha mais vezes aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado. Eu quero lembrar, Gisele, que, bom, primeiro, vocês estão aí em Maringá e você é uma pessoa absolutamente qualificada para que, como pré-candidata, apresente o que nós acreditamos. O Brasil do Bem acredita em valores, o Brasil do Bem acredita em família, o Brasil do Bem honra a Constituição Federal. E sim, eu vou lembrar uma frase do meu pai, Gisele, que eu guardo no meu coração, inclusive eu apareci no cenário por conta dessa frase. Ele falava assim: quando o bem não se apresenta, o mal assume o seu lugar. Então eu quero que você guarde essa frase no seu coração, e você que é inteligente que nos assiste, e nós não podemos, como homens de bem, mulheres de bem, deixar o mal simplesmente estabelecer os seus paradigmas ou os seus parâmetros. Nós precisamos, como pessoas de bem, sim, nos apresentar no fronte de batalha para que defendamos a nossa nação, a nossa família, os valores que nós tanto prezamos. Então, eu parabenizo você, Gisele, como pré-candidata, por colocar o seu nome a pleito, e isto é muito importante, que o brasileiro do bem, a brasileira de bem, se apresente para que nós sejamos ali representados por pessoas tais quais nós. E é isso que nós, como nação, precisamos cada vez mais nos posicionar em todas as instâncias, município, estado e federal. Que Deus nos ajude. Parabéns por colocar o seu nome, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua integração, interesse cívico, e é isso que nós precisamos. Pessoas como você, para que nós sejamos uma nação realmente soberana e condigna, capaz de defender os valores do Brasil. Obrigado, e vamos aguardar os novos acontecimentos da nossa nação e que sejamos pessoas conscientes da nossa posição do indivíduo na nossa nação. Grande abraço. Muitíssimo obrigado pelo convite. Muito obrigada, Glauco. Que Deus o abençoe grandemente. Obrigado. Tchau, tchau. E quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.